Uma boa tarde a todos, uma boa noite, né? Melhor dizendo. A paz do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Hoje estive aqui de manhã, muito bem recebido, muito bem acolhido. E eu disse de manhã, vou repetir, eu gosto de pregar em lugar que tem duas coisas. Um microfone sem fio e o relógio bem no fundo, porque aí a gente fica bem tranquilo, né? Hoje de manhã eu fiz no início, mas no final, eu vou fazer no início aqui, uma divulgação de um material, porque no final a gente não sabe como é que... Às vezes a gente está meio emocionado. Então, eu estou lançando, por esses dias agora, um livro que eu escrevi chamado O Café da Transfiguração. Vou rapidamente dizer que o nome tem a ver com um encontro entre Moisés, Paulo, Jesus e Davi, numa cafeteria no interior de Minas Gerais, na cidade chamada São Lourenço. E eu escolhi a cidade sem saber o que estava escrito na bandeira da cidade. Na bandeira da cidade está escrito: a água da vida e o fogo da fé. Tem tudo a ver, né? Então, a história é uma ficção baseada em fatos sobrenaturais. É uma ficção, uma história de duas meninas que se encontram com Cristo, são donas de uma cafeteria, e aí elas têm muitas dúvidas a respeito de pecado, fé, arrependimento, e elas pedem a Deus que mostre para elas o que é isso, as verdades sobre essas questões, até que um dia então aparece esse grupo. Eu não posso contar mais, porque o livro é pequeno, você lê em 1 hora e 10 minutos, então você tem que parar por aí, é só para atiçar a sua curiosidade. Então a história se passa no inverno de 2009, numa cidade no sul de Minas, dentro de uma cafeteria, de 6h30 da manhã às 10 da noite, entre pão de queijo com linguiça, broa de fubá, geleia de jabuticaba, bolo de maçã, mingau de fubá com banana, e vamos parar por aí, né? Então, nas melhores livrarias ali fora, você vai achar, em cima da mesa, o Café da Transfiguração, tá bom? E, juntamente com esse livro, eu tenho aqui essa Bíblia que está sendo lançada, e eu estou ajudando na divulgação, porque acredito que é um presente de Deus para a igreja de hoje. Bíblia de Estudo, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Uma Bíblia interessante, com estudos a respeito desse tema tão pertinente, também está ali fora, nas melhores livrarias, em cima da mesa, tá bom? Muito bem. Já lemos o texto, e antes da gente entrar no texto, eu gostaria de dizer o seguinte: se você precisa começar a ler a Bíblia, você tem que começar pelo Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o livro da Bíblia mais fácil. Eu não sei por que a gente fica insistindo para as pessoas lerem João. João deve ser o último dos evangelhos a gente se ler. A gente tem que ler Marcos 52 vezes, uma vez por semana durante um ano, para depois a gente ler Mateus, Lucas e João, e aí por aí vai. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus em ação. É o menor dos 4 evangelhos, contudo é aquele que tem o maior número de registro, o maior número de milagres registrados, né? Dos 4 evangelhos, Marcos é o que conta mais milagres. Olhar para o Evangelho de Marcos é ver Jesus em ação, o tempo todo, com pessoas, na casa de pessoas. Tem muita pouca conversa. Jesus no Evangelho de Marcos já nasce grande, já realiza milagre no primeiro capítulo. Então você vai ver um Jesus indo ao encontro das pessoas, e são encontros extraordinários, espetaculares, maravilhosos, e nós vamos conversar sobre um deles agora. E eu quero dar uma dica para vocês. Quando você for ler o Evangelho de Marcos, guarde 2 dicas. A primeira delas é a seguinte: preste atenção nos detalhes, tá bom? Ok? Primeira dica, prestar atenção nos detalhes. Segunda dica, imagine a cena. Entre dentro do texto e imagine o contexto do texto. Imagine a cena, vá lá para dentro da cena, ok? Muito bem. Eu falei sobre o contexto do texto, então vamos nos posicionar dentro do contexto. Essa história está dentro do seguinte contexto: Jesus tinha ido à terra de Gadara. Hoje de manhã eu preguei sobre um outro encontro no Evangelho de João e mencionei que Jesus
mandou os discípulos irem, depois ele foi ao encontro deles. Enfim, Jesus chegou na terra de Gadara. Lá, ele teve aquele encontro com o endemoniado gadareno, expulsou os demônios por causa do incidente que aconteceu com os porcos. Ele foi convidado a se retirar daquela cidade, não realizou ali mais nenhum milagre. Depois você pode conferir tudo que eu estou dizendo aí. E aí deixa aquele que for endemoniado como um missionário para anunciar as verdades de Deus ali, se retira e volta, e aí começa a nossa história. Então, nossa história começa exatamente quando Jesus está voltando da terra de Gadara. Diz o texto que uma grande multidão estava na beira da praia. Estamos juntos até aí? Sim? Então, onde é que nós estamos? Nós estamos agora chegando, certo? Na beira da praia, ok? Uma multidão enorme. Jesus está chegando. Está imaginando? Para vocês é fácil, né? Imaginar a praia, Jesus chegando. Para mim é mais difícil, porque a minha praia lá só está no Espírito Santo. Eu tenho que ir lá em Guarapari para ir na praia. Então, porque eu moro em Belo Horizonte. Então, vocês aqui está fácil, né? Ok? Quem é pai de menina aqui? Levanta o braço. Pai de menina. Muito bem. Pai de menina. Eu sou pai de 3 filhas. E eu queria dedicar essa mensagem aos pais de meninas que estão aqui, tá? E eu queria que agora você, papai, quem aqui é pai de menina, filha única? Levanta o braço. Então, mais para vocês ainda. Aqui estamos diante de um pai de uma menina, filha única, tá? E eu queria que você acompanhasse comigo essa mensagem, tentando sentir as emoções do momento e tentando vivenciar a cena. Diz o texto que Jesus, ao desembarcar, logo no versículo que nós começamos a ler, no versículo, cadê o versículo? 21. Grande multidão estava junto do mar. E de repente, no meio da multidão, acredito que Jesus ainda desembarcando com a água ali pelo tornozelo, surge de repente no meio da multidão um homem que não era um homem qualquer, era um homem conhecido, um dos principais da sinagoga. Seu nome é Jairo, e diz o texto que ele veio e se prostrou aos pés de Jesus e fez uma súplica insistente. Quando você lê, prestando atenção nos detalhes, súplica insistente, o que vem na sua cabeça? Vem assim: Jesus, eu estou com um probleminha lá em casa, se der, eu dou uma passadinha lá, sei que sua agenda é meio apertada, o senhor pode ir lá tomar um cafezinho, ter um pãozinho de queijo? É assim? O que é súplica insistente? Súplica insistente é mais ou menos assim: Jesus, vai lá em casa, eu preciso que o senhor vá lá em casa. Jesus, minha filha está morrendo, vai lá, coloca a mão sobre minha filha para que ela possa viver. Jesus, vai lá em casa, Jesus, vai lá em casa, por favor, vai lá em casa, Jesus, eu não te largo, enquanto você não for na minha casa, vai na minha casa, Jesus, minha filha está morrendo, por favor, Jesus, vai lá na minha casa, vai lá em casa, Jesus, eu não te largo, Jesus, vai lá em casa, por favor, minha filha está morrendo, Jesus, vai lá em casa. Uma súplica insistente. E diz o texto, versículo 24, que Jesus foi com ele. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. O que acontece quando Jesus vai com a gente para casa? Como é que estava o coração daquele pai? O coração daquele pai estava desesperado. Filha única, vai lá, coloca a mão sobre minha filha, para que seja salvo e viverá. E eu imagino Jesus levantando Jairo e dizendo: tá bom, Jairo, eu vou lá na sua casa. Como é que ficou o coração de Jairo? O coração de Jairo se encheu de alegria. Eu imagino Jairo pulando, Jairo cantando: Jesus, vai lá em casa, tem esperança minha filha, lá, Jesus, vai lá em casa, Jesus, vai lá em casa. E eles começam aquela caminhada de fé e de esperança. Eu pulei o versículos 25 a 34, porque como eu disse aqui hoje de manhã, essa é outra mensagem, e não dá para a gente pregar duas numa só, porque é difícil fazer mensagem. Então, outra vez que eu vier, eu prego essa aqui, que é o encontro de Jesus com a mulher enferma. Mas o versículo 24, a segunda parte, diz o seguinte: grande multidão o seguia comprimindo. Você já andou no meio da multidão? Hein? Um passo para frente, 2 para trás, não é?
De repente Jesus para e fala assim: alguém me tocou. E aí a história dessa mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos, tal. E essa mulher trêmula, ela se escondeu num primeiro momento, e Jesus insistiu na pergunta, dizendo: quem me tocou? E aí nessa hora a gente esquece um pouquinho do Jairo. Mas vamos pensar no Jairo? Pensa em você, papai aflito. Você estava na caminhada, seu coração cheio de esperança. Jesus vai na minha casa, Jesus vai na minha casa. Você tem esperança também, minha filha. De repente Jesus para e insiste. Se fosse eu falei assim: Senhor, por que o senhor está insistindo? Já não sai o poder mesmo? O poder vai voltar? Não vai. Então vamos embora, deixa para lá. Ou então ele ia virar para a multidão e falar assim: gente, quem é que tocou? Fala depressa aí, ó, minha filha está doente lá. Né? Jesus insistiu, aquela mulher se apresentou trêmula, cônscia do poder que nela tinha operado a cura, declarou à vista de todo mundo o motivo pelo qual que ela tocou, e no versículo 34 diz assim: Jesus, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Versículo 35 diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Gente ruim para dar notícia, né? Certo? Imagina Jairo, ele ali, cheio de esperança. De repente chega os mensageiros da casa de Jairo com uma péssima notícia, uma terrível notícia. Por que ainda incomodas o mestre? Deixa Deus em paz, deixa Jesus em paz, ele tem mais o que fazer. Sua filha já morreu. Como é que ficou o coração de Jairo? Eu imagino que o coração de Jairo foi traspassado por uma dor indescritível. Talvez Jairo caiu no chão. Talvez Jairo até chegou a brigar com Jesus. Falei para o senhor andar depressa, não está vendo? O senhor parou aí, ó. Mas o versículo 36 começa com uma conjunção adversativa. Você que vai fazer o Enem aí, lembra do que é conjunção adversativa? A conjunção adversativa, ela interpõe duas ideias opostas dentro do mesmo texto. E eu gosto desse mas Jesus. Mas Jesus. Quais são as outras conjunções adversativas? Contudo, entretanto, porém, mas Jesus. Mas Jesus. Diz o texto, sem acudir a tais palavras, sem levar em conta tais palavras, sem levar em consideração, desconsiderando tais palavras, tais notícias, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Só que no original é mais bonito do que no português. No português é não temas, crê somente, mas no original é não temas, continue crendo. Sabe o que acontece quando Jesus vai conosco para casa? Quando Jesus caminha conosco para casa, nós não precisamos temer as más notícias. Vivemos num mundo de péssimas notícias. Nós não estamos aguentando mais notícias. É verdade ou não? Eu sou meio viciado em notícia, mas eu estou precisando fazer um jejum de notícia. Nós estamos com uma overdose de más notícias. Vivemos num país de más notícias. E talvez para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui comigo hoje, esse tem sido um ano de péssimas notícias para você. Más notícias que vêm da escola do seu filho. Más notícias que vêm do seu esposo, da sua esposa. Más notícias que vêm do hospital, do médico. Más notícias que vêm do patrão,
Más notícias que vêm da economia, más notícias que vêm da política, más notícias que vêm da polícia, más notícias que vêm do legislativo, do executivo, do judiciário, más notícias, péssimas notícias. E quem sabe você está aqui pensando o seguinte: ainda são 5 meses para terminar esse ano. Que ano péssimo, ano de péssimas notícias, ano de más notícias. Quem sabe já disseram para você o mesmo que disseram para o Jairo. Você ainda está orando por essa razão, por essa causa? Deixa Deus em paz. Não tem mais jeito. Meus irmãos, eu ia pregar outra mensagem agora de noite. Eu não sei porque Bom, eu sei, né? Deus falou para eu pregar exatamente essa mensagem. Por quê? Porque eu vim aqui para te dizer o seguinte: não temas, continue crendo, porque a história ainda não acabou. Papai, não temas, porque a história ainda não acabou. Mamãe, não temas. Esposa, vovô, vovó, filho, não temas. Continue crendo. Porque quando a gente vai com Jesus para casa, a gente não precisa temer as más notícias. Maior é aquele que caminha conosco. Continue crendo. Continue crendo. A história vai num crescendo, né? A história vai num crescendo, a gente vai se envolvendo na história, vai se emocionando com a história. E aí, no versículo 37, Jesus toma uma atitude radical. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Lembre o seguinte: ele estava no meio de uma multidão, certo? É como se ele dissesse: atenção, os 9, eu quero só Pedro, Tiago, João e o Jairo. Os 9, segura essa multidão aí. Agora eu não quero multidão atrás de mim. Eu vou lá na casa do Jairo. Não quero ninguém atrás de mim agora. Como é que foi essa... Eu não sei quanto tempo eles ainda caminharam para chegar na casa do Jairo. Se foram 2 horas, um dia, eu não sei quanto tempo. Mas como é que foi? Você consegue imaginar como é que foi Jesus andando com Jairo? Hein? O Jairo resmungando, chorando, desesperado: Senhor. E Jesus falando assim: cala a boca, Jairo. Agora não é hora para você falar, é hora para você crer. Você não chamou para ir na sua casa? Chamei, mas cala a boca, Jairo. Não é para você falar nada agora. Continue crendo, continue crendo. Fala nada não, continue crendo. Aí eles chegam na casa do Jairo. Velório naquela época era um negócio muito diferente. Se você ler Lucas, o mesmo texto diz que ali estavam os tocadores de flauta. Então tinha uns camaradas, um pessoal que tocava flauta em velório. Mas tinha as capideiras, aquelas que choravam profissionalmente. Sabia disso, que tinha essa profissão? Imagina chegar no WhatsApp: choro em velório, preço. Era a profissão delas. É sério. Jesus entra, diz o texto que o velório estava pronto, porque a mãe, afinal de contas, ficou e já preparou tudo, não é? Ele entra na casa, versículo 38, ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus fez uma pergunta que a gente não faz em velório, não é não, gente? Para pensar, que pergunta é essa que Jesus fez no velório? Mas, gente, Jesus entra na casa, velório pronto, e Jesus fala assim: por que estáis em alvoroço e chorais? Por quê? O que você acha? E aí Jesus dá outro diagnóstico. Jesus fala assim: a menina está morta não. A menina só está dormindo. É porque pré-adolescente com 12 anos tem muito sono. Quem é mãe de menina aí, levanta o braço. Mãe de menina. Como é que a menina chega? Ela vai na aula de manhã, tá bom? A menina. Aí ela chega, 11, 12 anos, chega arrastando o pé. Já viu a menina chegar arrastando o pé?
Mãe, estou morrendo de fome. Mãe, estou morrendo de fome. Aí a mãe já nervosa, aquele horário é horário de fúria, aquele horário, meio-dia, 1h, 1h30, aquele horário de fúria. Ela falou assim, e hoje quem vai arrumar a cozinha é você. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Mãe, você não me entende. Mãe, presta atenção. Mãe, por favor. Estou morrendo de sono. A menina não está morta, só está dormindo. E diz o texto que eles começaram a rir. Talvez um riso assim meio debochado, dizendo aqui, ó, o atestado de óbito. Sabe o que acontece quando Jesus vai conosco para a nossa casa? Primeiro, a gente não precisa ter medo das más notícias. Segundo, a gente não precisa nos impressionar. Não precisamos nos impressionar com sinais de morte. A casa estava cheia de sinais de morte e Jesus viu vida onde todo mundo só via desgraça. Tem sinais de morte hoje para todo canto, não é não? Sinais de morte no governo federal, no governo estadual, na prefeitura, na empresa, sinais de morte dentro da igreja, sinais de morte no condomínio, na escola do nosso filho, no prédio onde a gente mora. E no meio de tantos sinais de morte, Jesus dá aquela coçadinha na cabeça, igual todo mineiro faz e fala assim, tem uns probleminha aí, né? Mas ainda tem jeito. Ainda tem jeito. A criança não está morta. A criança só está dormindo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Ainda tem jeito. Talvez você possa me perguntar por que tem 45 anos que eu trabalho com juventude nesse país. Eu queria dizer que se eu continuo trabalhando com jovens e adolescentes é porque eu creio que ainda tem jeito. Ainda tem jeito para a juventude desse país. Ainda tem jeito para o seu filho. Ainda tem jeito para o seu sobrinho, para o seu neto, para os adolescentes desse país. A porta dessa igreja se abriu nessa tarde e noite porque nós cremos que ainda tem jeito. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ainda tem jeito, papai. Ainda tem jeito para sua casa. Tem jeito para sua família. Tem jeito para essa cidade. Tem jeito para a cidade do Rio de Janeiro, tem jeito para o Brasil, tem jeito para a igreja, ainda tem jeito. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus. Talvez você veio para cá hoje achando que não tem mais jeito. Não tem jeito para o seu casamento, não tem jeito para o seu filho, para a sua filha, não tem jeito para o seu marido, não tem jeito para o seu papai. Mas eu queria te dizer, continue crendo, porque a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. A história ainda não acabou. E aí Jesus toma outra atitude radical e a gente vai só não crescendo, né? Você está comigo? Está comigo dentro da sala agora? Imagina comigo a cena, essa cena é espetacular. Depois que a turma começou a rir, eu acho que Jesus ficou nervoso. Irai-vos e não pequeis. Ele não pecou não, mas ele ficou nervoso. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Eu imagino ele sentado, vou sentar aqui no sofá, chamou o Pedrão sempre presente. Pedrão é gente boa demais, né? Eu gosto do Pedrão. O apóstolo Pedro, gosto demais dele. Porque eu sempre penso assim, teve jeito para o Pedro, tem jeito para mim. Você quer um cara mais cabuloso que o Pedrão? Ele fazia um gol a favor e um contra. O cara era todo destramelhado, né? Imagina Jesus chamando o Pedrão e falou assim, Pedrão, operação limpeza, não quer ninguém aqui dentro. Eu imagino o Pedrão chegando para o tio nervoso. Sabe o que é tio nervoso? Sempre tem um tio nervoso. Bora sair aí. Vou sair não. Bora sair, rapaz. Vai encarar todo mundo para fora. Põe todo mundo para fora. Os que tocavam, as que choravam. Chegou Jesus tranquilo no sofá. Jesus, está tudo certo. Aí diz o texto que Jesus entra no quarto da menina. Vamos imaginar essa entrada no quarto. Cadê os papais de meninas? Levanta o braço. Agora eu quero te pegar agora. Como é que você entra naquele quarto?
Eu imagino Jesus chamando Pedrão, falou: Pedrão, você vai na retaguarda com Pedro e João, com Tiago e João, eu vou na frente, o pai e a mãe, a minha retaguarda, se ele tremer, você empurra ele lá dentro. Como é que você ia entrar naquele quarto, papai? Eu vou te falar como é que eu ia entrar. Eu ia entrar meio crente, meio descrente, meio desesperado, meio esperançoso. Você vai entrar no quarto agora, tá bom? Fica quietinho, Jesus, não faça raiva em Cristo, não. Entre caladinho. Aí aquela santa presença enche o ambiente. A menina está deitada na cama. Jesus chega, coloca a mão na menina e fala: Talita cumi. Vê se melhora a menina. O que aconteceu com você? Foi assim? Foi assim, gente? Menina, eu te mando, levanta. E daí 15 dias ela deu um espirro, certo, gente? Daí uma semana ela abriu um olho, foi isso? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. E todos ficaram sobremaneira admirados. Quando Jesus vai conosco para casa, muita coisa acontece. Mas a maior de todas é a seguinte: quando Jesus vai conosco, fica claro quem tem a última palavra. Você veio para cá hoje achando que a última palavra é de quem? Hein? A última palavra não é do crack, a última palavra não é da cocaína, a última palavra não é da maconha, a última palavra não é do álcool, a última palavra não é da pornografia, a última palavra não é do judiciário, a última palavra não é do capeta, não é do inferno. A última palavra foi, é e será de Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Por isso, menina, eu não te peço nada, eu te mando, levanta. Sabe por que você tem que continuar crendo? Porque a última palavra é de Jesus. Agora nós vamos para o grande final. Eu vou escrever um livro sobre esse texto. Eu já vou contar como é que é o grande final, mas você compra assim mesmo, tá bom? Todos ficaram sobremaneira admirados. Agora eu quero falar com as mamães. Mamãe de menina, levanta o braço. As mamães. Vou pedir todas as mamães para levantar, senão depois vai ter briga lá. E os meninos? Todas as mamães, levanta o braço. Todas as mamães. Quem é mamãe aí, gente? Muito bem. Olha a ordem que Jesus deu. Primeiro, como é que é esse negócio de todos ficaram sobremaneira admirados? É assim, ó. E Jesus disse: dona, eu vou ressuscitar a senhora também? Dona. Primeiro ele falou que ninguém podia saber da história. Eu pulo essa parte porque eu falei: Jesus, impossível, não sei como é que eu vou pregar isso, porque todo mundo ia saber mesmo. Então, quando eu chegar no céu, eu pergunto ao senhor, e você também pergunta se você quiser saber. Mas tem uma ordem lá muito interessante. Ele falou assim: vai dar de comer para essa menina. Aí, mamãe, eu queria que você me respondesse como é que você ia cumprir essa ordem. Você ia nervosa? Do tipo assim, nem bem me ressuscitou, já está me dando trabalho, agora tem que fazer. Você ia assim? Ou você ia brigar com ela? Ah, ressuscitou, a cozinha está lá sem arrumar. Você ia falar, é assim? Como é que você ia para a cozinha? Eu vou falar como é que você ia lá. Eu vou falar agora como é que você ia preparar esse lanche. Não sou machista, porque Jairo tinha que fazer sala para Jesus. E Jairo ia ajudar a fazer o lanche. Jairo está fazendo as honras da casa. Aí você foi lá. Vê se eu acerto, mamãe, vê se eu acerto, tá bom? Com coração de pai, mas pensando no coração de mãe. Eu acho que você ia lá para a cozinha. Eu vou fazer uma edição revista atualizada, via Marcelo Gualber, tá bom? Você ia chegar lá e abrir o freezer e falar: tem pouco pão de queijo. Eu acho que você ia mandar abrir a janela, as portas. Tem uma multidão lá fora, esqueceu? Você ia fazer um lanchinho só para a menina? Não.
Eu acho que você ia chamar o Pedrão, sempre presente nos melhores momentos. Pedrão, faz o seguinte, tem a padaria do São Antônio aqui na frente. Fala para ele esvaziar tudo, todos os pãozinhos de queijo, tudo que é refrigerante, tudo, traz tudo. Tiago e João, corre lá e chama a multidão que está lá com os 9, chama eles também, todo mundo, a multidão toda. Vai rolar a festa. Vocês que tocam flauta, eu quero música de alegria. Eu pago o que for, eu quero choro de alegria. Porque as capideiras estavam lá também, né? Choro de alegria. Vai rolar a festa. Porque entrou aqui quem tem a última palavra, quem transforma velório em festa. E aí o grande finale é agora. É assim, ó. O grande finale é, a festa rolou 7 dias. Festa boa tem muitos dias, né? E agora a menina já não dorme mais o sono de morte, ela dorme o sono de vida. Agora os discípulos já se foram, a multidão também, o São Antônio da padaria, todos os vizinhos já foram embora para casa. Só está lá a mulher e o Jairo. O que você, mamãe, falaria para o Jairo no enfim sós? Sabe o que eu acho que você falaria? Você falaria o seguinte: abençoado Jairo, abençoado o dia que eu me casei com você, abençoado seja o dia que você nasceu, abençoado o dia que você trouxe Jesus para dentro dessa casa. Eu sei que aqui a gente tem um movimento Homens de Coragem. E eu queria dizer para você, eu preguei essa mensagem lá para os Homens de Coragem, e eu queria dizer para vocês o que eu disse para eles. Você, de novo, todos os papais, levanta o braço, todos os papais. Eu sei que a gente procura dar o melhor para a nossa família, não é não? A gente procura dar uma boa escola, né? Plano de saúde, ó. Móveis, comida boa. Mas o melhor que você pode dar para os seus filhos, o melhor que você pode levar para casa, é Jesus de Nazaré. Permita-me contar uma brevíssima história que aconteceu comigo. A minha filha, orem por ela, uma das minhas filhas trabalha na JBS. E há 4 anos atrás, eu recebi uma carta. Quanto tempo você não recebe uma carta? Não estou falando carta de cobrança, não. Estou falando carta. E aí, essa carta era do Departamento de Recursos Humanos da JBS. 60 mil funcionários. E eu abri aquela carta e naquela carta estava escrito assim: a família Gualberto. Era a diretora de Recursos Humanos dizendo: olha, na última avaliação de desempenho, a sua filha foi avaliada como excepcional. E nós queremos agradecer pela excelente cidadã, funcionária. É claro que eu fui às lágrimas, só de falar eu já me emociono. Peguei o telefone, liguei para minha filha, ela não sabia da carta, eu falei: cadê? Você tem jeito de falar com essa diretora? Ela falou: vou lá na sala dela agora. Eu fui lá, falei: meu pai quer falar com você aqui, ele está chorando, ele recebeu uma carta e ele quer direito de resposta. Eu peguei o telefone, agradeci e falei: mas eu preciso te contar uma história. E escrevi uma história, a carta, contando a história que eu contei hoje de manhã, a história da minha avó. Mãe solteira, aos 23 anos, isso há mais de 100 anos atrás, numa pequena cidade do interior de Minas, que foi alcançada pelo Evangelho. Eu, de família pobre, minha mãe também faxineira. E eu falei: olha, eu agradeço muito por essa honraria, mas eu quero dizer
que eu dei para minha filha o que eu recebi de melhor, a melhor herança, o Evangelho. Por isso, eu não posso ficar com essa honra para mim. Eu transfiro para Jesus toda a honra e toda a glória. E essa carta chegou na mão dos camaradas grandes aí. Porque eu procurei dar o que de melhor eu recebi. E é meio complicado pregar com a esposa assistindo assim, né? Mas ela pode confirmar que eu procurei dar o Evangelho para as minhas filhas. Por isso, papai, eu sei que tem mamães aqui que por uma questão ou outra, ou divórcio, ou a viuvez, estão fazendo o papel de papai, de mamãe, mas não importa. O que eu estou querendo dizer agora é que você tem que dar o que de melhor você pode dar para os filhos. Jesus de Nazaré. Como é que você veio para cá hoje? Né? Você veio achando que não tem mais jeito? Você veio para cá achando que a última palavra de alguém que disse para você, o mesmo que disseram para o Jairo: deixa Deus em paz, não ora mais sobre isso não tem jeito, o casamento acabou, a doença não tem cura. Continue crendo, continue crendo. A última palavra é de Jesus de Nazaré. No meio de tanta desesperança, eu queria que você saísse daqui cheio de esperança, que vocês tomassem um banho de esperança no meio das más notícias que assolam o nosso Brasil. Saia daqui com esperança. Feche seus olhos, vamos orar. Eu não quero me delongar, mas eu preciso fazer uma oração. Então, por favor, com a permissão aqui do bispo, eu quero fazer essa oração. Eu quero orar por pessoas que precisam de esperança nessa tarde e noite. Pessoas que vieram achando que não tem mais jeito. Pessoas que vieram achando que a última palavra é de alguém que disse: olha, acabou, game over, acabou. Gente que acha que a última palavra é de alguém que disse o mesmo que disseram para o Jairo: eu queria orar por você, porque ainda tem jeito, ainda tem jeito. E se você precisa de esperança nessa tarde e noite, onde você está aí, fique em pé, eu vou orar por você. Você precisa de esperança. Esperança para sua casa, para sua família. Esperança. Esperança, um banho de esperança. Ó Espírito Santo de Deus, o que eu podia fazer eu fiz, Senhor. Eu preguei a Tua palavra, Evangelho, poder de Deus. Agora, Espírito Santo, faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Traz renovo para o Teu povo, Senhor. Num mundo, num país de tantas más notícias, Senhor. Que saímos daqui convictos, ó Deus, que o Senhor continua tendo a última palavra. Cada família aqui tem uma história, Senhor. Cada pessoa que ficou de pé tem uma história, e o Senhor conhece cada história, Senhor. Eu peço, ó Pai, que a bênção do Teu Filho Jesus acompanhe cada um para casa. Quem sabe, ó Deus, a bênção vai chegar antes. Ao chegar em casa, a bênção já vai estar lá, Senhor. Eu não sei, Pai. Eu não sei, Senhor. Eu não sei de nada. Mas eu sei em quem tenho crido. Por isso, ó Deus, faz a Tua obra nessa noite. E nós Te damos a honra e a glória, porque só o Senhor merece. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar.